Fala, meus amigos, nós estamos aqui com mais um Lopcast e nós estamos no episódio 8. Número 8. Episódio 8. Você que já esteve com a gente, acompanhou o último episódio aí do PH, muito obrigado. Gente, Deus tem feito maravilhas através dessa mesa aqui. Nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito. E hoje tem muito mais. Que isso, Marquinhos? Mas, desse jeito. Antes de falar sobre o convidado, é importante esclarecer até com quem acompanha a gente. Nós estamos aí num processo de... eu e a minha esposa de viagem para Portugal. Acredito que grande parcela, a gente fala muito sobre isso. Mas o podcast não para, o Lopcast não para. Nós estamos num planejamento e só chegamos à decisão de que agora os nossos encontros vão ser quinzenais, gente. Então agora a cada 15 dias nós nos encontramos a partir da segunda-feira às 18 horas. Sim. Sem mais delongas, depois nós falamos mais sobre isso. Vamos ao nosso convidado hoje, Emerson? Vamos, com certeza. Cara, o nosso convidado, esse cara é de peso, gente. É de peso. O cara reforçado. Não, tô brincando. Não literalmente, porque ele não bebe coca. Gente, pessoal, olha só. Nós convidamos um pastor, um amigo, um cara incrível, um homem de Deus, um cara que tem uma palavra também muito poderosa, né? Quando ele prega, cara, a gente sai de baixo, né? O cara prega demais. Sai de baixo. É. Então, gente, com vocês, pastor Rodrigo Dourado. Rodrigo Domingues. Rodrigo Domingues, mais conhecido como Tite. Adenor. Deixa o Marquinhos, depois eu pego ele numa curva. Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês, né? Pra gente conversar um pouquinho a respeito das coisas de Deus e essa garotada aqui, né? O Diego eu conheço há pouco tempo, né? Temos pouco convívio. Mas o Marquinho e o Bolacha, o Emerson aqui, eu conheço esses garotos aí quando eles, cara, eles eram ranhentos. Só era virado em orelha. Não, ele era. Eu só era orelhudo. Eu já cuidava deles, dava aula de escola bíblica para eles lá na Quadrangular. Isso foi um tempo tremendo e... A gente vai falar sobre essas coisas, porque de quem vê vocês, conhece vocês agora, acho que vocês são um santinho. Vou entregar tudo hoje aqui. Eu era um santo. Hoje tudo vai ser revelado. É hoje, hein, Marquinhos? Mas é um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Muito bom. Deus abençoe esse tempo aqui. Amém. Vai lá, Marquinhos. Faz que é sua. Amém, mano. Amém. Ô, pastor Rodrigo, nós estamos muito felizes. Já conhece a gente há anos. Eu quero que você fale um pouquinho, pastor, do que Deus tem feito na sua vida. Conte a sua história aí, porque muitas pessoas não conhecem, né? Ainda. Pra quem conhece, está querendo saber mais. Lá vem. Mas... Manda aquela pergunta. Eles querem ouvir. É aquela perguntinha que sai dele. Eu não fiz a vez passada, Não né? fez? Não fiz. Antes do pastor Você Rodrigo. não fez a vez passada, por que vai fazer agora? Não, Só pastor. Vou colocar essa justa aí. Bullying, xícara. Ei. Antes do pastor Rodrigo, né, pastor? Queremos saber quem que é o Rodrigo Domingues. Por que eu falo dourado? Acho Não que sei é que você cabelo. fala dourado. É o jogador, Acho que é o cabelo. Não sei. Dourado porque tinha os Cabelo dois, dourado. Tinha o pastor Rodrigo Dourado e os dois juntos no mesmo ministério. Às vezes pregando depois do outro, então por isso. E é prateado também, né, pastor? É prateado, é dourado. O outro era dourado de sobrenome, eu era prateado, não sei porquê, né? Cabelo. Talvez por causa do cabelo. Dourado não. Estiloso. Ele é Bonner. Muito bem, então quem é o Rodrigo, né? O Rodrigo é o esposo da Rafaela, minha amada, né? Que vai assistir isso aqui. Um beijo pra você, você é a minha melhor metade. Né? Eita. Planta. Já vamos plantando ele pra colher depois, mas é sempre brincadeira. Assim, eu sempre falo assim que quem mudou a minha vida de fato, né? Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem me mantém numa régua junto ao Espírito Santo de Deus é minha esposa, a mulher de Deus. Então, um beijo pra você e você me faz bem. É isso. E o Rodrigo aqui, morador aqui de Curitiba, estava conversando com o Diego aqui em off, aqui, nascido aqui, criado aqui, pouco viajado e não tenho pretensões de viajar muito aí para lugar nenhum. Não gosto de avião. Então, hoje pastor Rodrigo, né, estamos lá com o pastor João, Ministério Vinde, mas nem sempre foi assim, né? Tive uma vida muito complicada aí na minha juventude. Eu acabo sempre, quando vou contar meu testemunho, eu falo assim de que eu fiz uma pesquisa depois de estar cristão, né? Estar congregado e buscando a Deus, sobre a minha família, sobre genealogia, árvore genealógica, quem eram os meus avós, até os avós eu conheci da parte da minha mãe, mas do meu pai eu não conheci ninguém.
E eu acabei descobrindo que não tinha ninguém com ligação no cristianismo, da família Rocio e Domingues, porque daí é a mistura entre meus avós ali, pelo menos, né, e da parte do meu pai. Não tinha assim um relato, meu bisavô, meu tataravô, um tio foi cristão fervoroso, ou foi um pastor, ou foi um missionário. Não, zero. É a primeira pessoa que aceitou Cristo na minha família toda. Não sei quando que essa corrente foi quebrada, ou se nunca teve, porque de geração em geração, né? Eu estou na minha geração, teve a geração do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, aonde que foi quebrado esse ciclo da minha família toda não ter cristão. Então, diante de todas essas coisas, eu tive uma vida muito difícil, minha família toda, muito envolvida com vícios, não como os de agora, atualmente, porque na época era cigarro e bebida alcoólica, né? Depois veio a maconha, veio a cocaína, daí meus tios tiveram envolvimento com isso e nós vivíamos nesse meio. Então, consecutivamente, eu também acabei entrando nesse tempo. Mas hoje eu sou pastor e a gente vai conversar mais sobre o agora, mas Cristo me fez bem, Cristo me aceitou aí num determinado momento da minha vida. Aí. Cara, que interessante esse negócio de Cristo me aceitou, né? Cristo me aceitou. Momento Lobcast. Eu costumo dizer isso porque quando nós vamos nas igrejas, normalmente os pastores, né, quem está pregando faz uma pergunta, né? Porque isso é bíblico, né? De você fazer a pergunta para a pessoa se ela gostaria de entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Deus não vai impor isso sobre nós, né? Sim. Não é um ditador, ele sempre vai deixar livre. Faz a proposta e oferta dele, cabe a nós aceitar ou não. Mas quando a gente vê a oferta de verdade, a gente entende que não foi nós que aceitamos, ele nos aceitou. E quantos anos, pastor, que foi isso? Emerson, isso aqui está com 24 anos. Perto dos 24 anos. Ano que vem faz 24 anos. Foi entre ali, quantos anos? 98, 2000. Eu estava acho com 21 anos, mas 20 anos. A idade do pastor. Você está calculando, né? Fazendo conta, né? Não, mas eu tenho problema com dado. E é uma idade interessante, porque é onde os maiores desafios, talvez, da vida ali... Não era casado ainda, possivelmente? Não era casado. Então tem... Cheio de gambiarra pra trás, cheio de coisas. Meu Deus. Quantos que era mesmo, pastor? Quantos anos? Eu tava com 20, 21. Nossa, período de muita decisão. Conta pra gente, pastor, como é que foi? Que dia que foi? Chegou na igreja? Foi, enfim, um evangelismo? Como é que foi? Então, pra você ter uma ideia de como eu cheguei, quando eu entreguei a vida para Cristo, eu tinha um irmão que hoje ele estaria com 3 anos a mais do que eu, né? Eu tô com 44, Rafa, não, 45, eu fiz aniversário agora em julho, tá? Aceito presente atrasado. 45 anos de idade. Meu irmão estaria com 48 hoje, mas com 27 anos de idade ele morreu por conta das drogas, né? Mas ele também frequentou a igreja, ele também começou a ir para a igreja antes do que eu, só que a diferença entre de ter acontecido isso entre nós 12 é porque eu, de alguma forma, eu entrei no evangelho e fui buscar Deus assim, tipo, cara, não dá para brincar. Ou eu entro de cabeça nisso e tento entender e ver se esse Deus existe mesmo e vou seguir todas as regras que tem da igreja, porque esse era o entendimento, né? Eu tô falando assim como quem tá de fora vendo, né? Pô, igreja é coisa chata, tudo. Por quê que é chato? Que a gente tem essa visão da igreja, porque, primeiro, não bebe, não fuma, não usa droga, não fica saindo pra balada, não fica na promiscuidade, no sentido de relacionamento. Então, cara, quem é do mundo acha isso aí, né, um negócio tosco, porque esse era o pensamento mesmo. Então, foi essa grande barreira de ver isso. Mas, cara, em contrapartida, ao passo que eu via isso, eu também entendia que, cara, como esses caras são felizes e tranquilos. Via amigos que eram crentes, tinham vizinhos crentes, eu via uma diferença. Tinha paz. Só que, cara, mas eu, novo, vou ir pra igreja agora, esse negócio, não, deixa eu curtir. E essa minha curtição quase me levou à morte várias vezes. Então, até os 20 anos de idade, mais ou menos, foi onde eu entreguei a vida para Cristo. Eu já tinha tentado me suicidar, eu já tinha vendido droga, comprado droga, roubado, assaltado, feito tudo que você possa imaginar. Em relação a tudo, né? Então, de quando eu comecei a beber a primeira vez, fumar cigarro, cara, foi muito novo. E esse meu irmão falecido que me apresentou todas essas coisas primeiro, porque ele estava envolvido. Porque minha família, meus tios estavam envolvidos com essas coisas e dificilmente
Isso daí vem uma questão de semeadura mesmo, né? De maldição hereditária. Muitas pessoas não acreditam, tem as vertentes teológicas a respeito do assunto, mas nada mais é do que o plantio que a sua família vem fazendo. Então, como não tinha cristão na minha família, não tinha ninguém, cara, você vem seguindo uma corrente até isso ser quebrado. Então, com 20 anos eu entreguei minha vida para Cristo. Aí, eu acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos depois, meu irmão já estava afundado nas drogas, assim, no crack. O crack estava chegando muito forte nessa época e rapidamente, assim, ele tinha diabetes e rapidamente a droga deteriora normalmente qualquer ser humano saudável. Agora, você imagina alguém que tinha uma diabetes daquele grau alto, lá tomava insulina todos os dias. A humanidade foi... Não vai se preocupar com insulina, com nada. Mas eu tô falando isso porque, cara, e daí 3 anos depois, mais ou menos, ele veio a falecer, né? Em casa, ficou um tempo no hospital, depois ficou mais um período em casa, então deu tempo de botar a mão na consciência, de pregar para ele de novo, mas foi muito difícil. Mas quando eu decidi entregar a vida para Cristo, eu falei, eu vou me jogar dentro disso, Jesus me salve, me ajude. Só que nessa época, a minha irmã mais velha, Eliane, um beijo, se estiver me vendo, você vai ver isso aí, eu vou mandar para você te incomodar lá, mas você sabe disso, eu sempre falo isso nas minhas ministrações, que você foi com todas as dificuldades, foi a pioneira do evangelho na nossa casa. Eu sou muito grato a você, minha irmã Eliane, beijo aí para você em nome de Jesus, tá bom? Te amo. E então veio também todo o sofrimento de uma cristã chegar na casa a primeira vez ali, alguém que aceita Cristo. Então teve muita perseguição, inclusive de mim e do meu falecido irmão. A gente zombava dela, xingava e tal, né? E então a partir dessa situação que eu estava afundado até o pescoço na lama assim de vícios e todas essas coisas, eu acabei que fui para a igreja. Minha mãe já estava indo para a igreja e minha irmã mais nova também. Meu pai fazia uns 2 anos que estava indo para a igreja. Minha irmã conseguiu levá-los para Cristo, né? Tive uma briga com meu pai, eu falo isso quando vou ministrar para jovens também com meu pai, muito violenta. Morei uns 4 anos fora de casa, dormi dentro de caminhão velho, debaixo todo de bar, de casa em casa, na favela, na casa de amigos, né, entre aspas, que mexiam com droga, assim, eu ia lá dormir lá com os caras e, cara, assim, comi o pão que o diabo amassou também um período da vida. Então, quando eu fui para Jesus, eu falei, cara, não tem outro lugar, eu já procurei em tudo, por causa desse vazio existencial que todo mundo tem, que muitas vezes leva pessoas à depressão. É uma coisa terrível. A gente não lidava com esse termo, essa terminologia lá atrás, mas hoje é falado bastante dessa doença do século aí, né? Mas nada mais é do que esse vazio que existe dentro do coração do homem e que ele vai tentar preencher esse vazio com todas as coisas, mas não vai achar. Porque esse é o lugar do trono de Deus, onde foi perdido em Adão e Eva, né? Então, quando você acaba entregando a vida para Jesus e deixa de verdade ele ser o seu Senhor, ele vai entrar e vai preencher aquilo ali. E você não vai sentir falta daquelas coisas que você vai deixar para trás. Daquilo que eu falei, drogas, mulheres e bebidas e noitada, todas essas coisas que jovem falam, eu tenho que curtir meu tempo. Beleza, eu sei que era. Também pensava assim, mas quase me levou à morte. Então, quando eu fui para Cristo, eu falei, eu não fui buscando dinheiro, buscando nada, fui atrás da essência da vida. O que estou fazendo aqui? Uma vida desgraçada dessa, né? Tudo dá errado comigo, olha a situação. Cara, quantas vezes eu, dentro dessas brincadeiras de saída, de bebida com os amigos, todo mundo rindo, brincando, se divertindo. O Emerson sabe, eu era jogador de futebol, né? Poderia ser profissional, andava com a galera top aí do futebol. Cara, mas maior diversão, cara. Amigos mesmo, cara que gostavam de mim, ainda me aceitavam assim como eu era, muito louco, eles não eram assim. Eles eram mais do pagode, de beber assim e tal, mas eu era um dos únicos drogados que tinha lá e os caras gostavam de mim por causa da parceria, porque eu jogava muito bem. Só que quando eu voltava para minha casa, naqueles momentos sozinho, sabe? Quando você deita na cabeça no teu travesseiro e aí é você, tua consciência, Deus tentando achar um facho de uma abertura para falar com você e o diabo sentado junto com você, ele te arrebentando ali, você não conseguia dormir. E você se sentindo a verme da lesma. Né? Então foi nessa situação que eu vim para Cristo e quando eu entreguei a vida para ele, eu decidi, eu falei, Jesus, se você me aceitar, eu vou te servir, eu vou lá na igreja que a minha mãe e meu pai estão indo lá, eu vou ir 3 meses de segunda a segunda, se tiver culto lá na igreja. Nunca tinha ido, assim, frequentado igreja nenhuma, ido para brincar, nada. Eu falei 3 meses, eu fiz um voto com Deus.
Eu fiz um voto, não, eu intimei Deus assim de uma forma um pouco grosseira, assim, né? Mas Deus entendeu a forma com que eu estava falando. Ele sabia que eu era incrédulo, que eu não conhecia ele, não acreditava realmente que ele existisse e não sabia de nada da vida. Então, quando eu falei, Deus, se você existe, você vai mudar a minha vida, eu vou lá na igreja que a minha mãe e meu pai estão indo por 3 meses. De segunda a segunda, se tiver culto a semana toda, eu irei a semana toda, vou fazer o que os crentes fazem. Mas se em 3 meses, se eu não mudar a minha vida, ninguém mais pode fazer nada. E nesses 3 meses, eu falei, olha só, para um drogado, um viciado, um cara que não... Cara, tá envolvido em tudo isso, dizer isso. Em 3 meses eu não vou beber, não vou fumar, não vou sair com mulheres, não vou pra balada, não vou fumar cigarro, eu vou ser crente por 3 meses. E aí não precisou dos 3 meses. Deus sabia que eu não aguentaria 3 meses, que eu aguentaria exatamente perto de 2 meses. E aí Deus se apareceu para mim, foi uma libertação, foi algo tremendo aí que a gente pode discorrer aí nesse momento. Eu fiquei endemoniado, irmão, dentro da igreja. Forte, né, Você cara? imagina, Diego, o Emerson conhece um pouco meu histórico também para trás, a tua tia, né? Tia. A Dani, né? Conheci um pouco do meu histórico para trás, lá de violência, assim, cara, quando eu tava na rua, assim, eu tava nas baladas, nos lugares, eu nunca fui de arrumar confusão, mas se alguém quisesse confusão, eu não corria. E aí, cara, entrava um demônio em mim que cara, era briguento mesmo, não tinha, podia ser maior, menor, tá em mais número, Era o polícia, Emerson. cara, Era o eu era louco de Emerson. pedra. E o que acontece, cara? Eu tinha uma força, e hoje eu sei que não vem de mim, né? Mas, cara, quando eu entrei na igreja, que eu estava buscando ali, querendo essa libertação, assim, foi 1 mês indo para a igreja com dores de cabeça, abstinência, né? Das drogas. E aí, assim, né, tem pessoas que acreditam, as correntes teológicas, as vertentes a respeito de libertação, de cura, essas coisas aí, né? Eu não entendia nada. Eu estava chegando na igreja... não conhecia as terminologias, o crentez ali, o linguajar, vocês não conhecia nada. Recém, eu tava né, pastor? 1 mês tentando entender, tentando me segurar ali e tal. E rapidamente, assim, tipo, em 1 semana, 2, começou a me dar uma dor de cabeça, Emerson, assim, que eu gritava de dor. Assim, nunca eu era tão ruim que eu não pegava, nem gripe eu não pegava. E aí, cara, um dia eu tava na casa da minha mãe lá, eu morava lá voltei a morar com eles, né? Assim, Deus fez uma restauração assim, na vida do meu pai e na minha, a gente voltou a falar, ele me deixou voltar para casa. E eu lembro que naquela semana eu acabei ficando assim com umas dores na cabeça, assim, que era, cara, coisa do inferno. Uma dor terrível, né? E uma terça-feira minha mãe... Eu estava se arrumando para ir para a igreja. Quem lembra de vocês aí que antigamente as pessoas cortavam as rodelas de batata assim para quem tava com muita dor de cabeça para amenizar a dor, dava aquela sensação acho que de alívio, puxar a inflamação, gelada, né? E uma faixa na minha cabeça, eu ficava no escuro ali. E secava a batatinha, né? Na terça-feira fritava a batata. Verdade, cara. E depois comia. Alimento pra mente e pra alma. Ele tava no olho da testa. E nessa terça-feira era o culto de oração na igreja do pastor Moacir. Minha mãe congregava lá uma igrejinha bem pequenininha, tinha poucos membros ali assim. E eu lembro que nessa terça-feira de oração eu estava me arrumando para ir para a igreja e minha mãe falou assim: não, filho, fica em casa. Não vai para a igreja hoje, a mãe vai e ora por você. Eu vi que você está se esforçando, Deus sabe de tudo e sabe que você está se esforçando. Fica em casa, eu sei que você não está bem, né? Esses dias têm sido difíceis para você. Eu falei, não, mãe, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja e eu entreguei a minha vida para Jesus de verdade. Se eu estiver andando, indo para a igreja com a mãe e me der um negócio na cabeça, explodir minha cabeça no meio da rua, eu sei que eu morro e morro salvo. Eu entendi que Cristo mora em mim. E se eu não for, eu vou perder. Satanás quer me arrancar daqui, mas eu vou para a igreja e Deus vai ou me leva ou transforma a minha vida. Eu falei, tem certeza? Eu falei, tem, vamos. E foi. Tirou aquele negócio da cabeça e foi. Uma dor terrível. Vamos de a pé, dava acho que uns 1,5 km, 2 a igreja. A gente foi de pé naquele dia, meu pai não foi para a igreja. Quando chegamos lá, aquele culto de igreja pequena, a pastora Célia, uma mulher de Deus aí também, um dia assisti, pastora, você que me libertou em Cristo lá, pastora. Aí a pastora Célia, uma senhora, cantava aqueles hinos a capela, hinos antigos, assim, tudo. E bem naquele dia não tinha músico na igreja. A capelinha, só ela. Tinha acho que um diácono, homem, e mais um irmão só na igreja ali, e uma meia dúzia de irmãs na igreja. Na terça-feira, com aquela igrejinha simples, os músicos, imaginem, né? Não foi ninguém naquele dia.
E eu estava lá, sentado do lado da minha mãe, ela do meu lado, assim, começamos a orar. Só que começamos a orar para o cristão que já tem um tempo de caminhada. Porque o negócio da oração é intimidade, é conversar, né? Falar com alguém. Falar com Deus, é um relacionamento. Então, como não tinha esse relacionamento, um mês e pouco de igreja ali, você está ainda tentando ver o que você faz, porque é muita informação, né? E eu comecei a orar ali, a pastora cantou umas 3 canções a capela, e ela falou, irmãos, vamos orar. Dobra o seu joelho e ora. Eu dobrei o joelho do lado da minha mãe dobrou o joelho do meu lado e começamos a orar. Comecei a falar com Deus, uns 2 minutos de oração, já não tinha mais nada para falar com Deus e começou a vir um vazio dentro do meu coração, que eu acho que aquele pico mais alto de quem sofre desses transtornos aí, né, de ansiedade, essas coisas assim que chega ao ponto de tirar sua própria vida, se jogar de algum lugar ou dar um tiro na cabeça. Sim. Foi um vazio tão grande dentro de mim, assim, uma dor tão imensa que eu não consigo mensurar e medir com palavras, porque vem um negócio, parece que não tem nada, um vazio, um negócio terrível. E eu peguei, levantei ali, estava de joelho, levantei e sentei na cadeira e comecei a falar com Deus em pensamento. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Me ajuda, eu não quero mais isso aqui. E nisso que eu comecei a falar com Deus em pensamento, porque Deus estava tentando orar o crentez, né? Falar algumas palavras assim, que as pessoas já estavam orando e eu tentando falar alguma coisa. E quando eu sentei, eu comecei a falar com Deus naturalmente, como se fala com uma pessoa. Porque, né, o Espírito de Deus é uma pessoa, estava ali. Não sabia disso, mas ali eu comecei a entender. Eu falei, Senhor, eu não quero mais isso, me ajude. Eu sei que o Senhor existe. Tira isso de mim, eu sou teu agora. E estava ali, e daqui a pouco eu comecei a urrar na igreja, parecia um leãozão, velho. Só que algumas pessoas, quando são libertas, elas ficam inconscientes. Elas caem no chão, depois não sabem nem o que aconteceu. Mas no meu caso, Deus me manteve consciente. O meu espírito, eu conseguia enxergar tudo o que estava acontecendo, minha alma, conseguia enxergar o que estava acontecendo, eu não conseguia falar. Mas aqueles demônios que estavam dentro de mim começavam a urrar. Cara, uma coisa incrível. Só que daí, por isso que eu falei dessa violência minha, assim, cadê aquele fortão, briguento, que, cara, batia em 2... Era o cão. Cara, cadê? Porque daí chegou as irmãzinhas lá, as irmãzinhas do coque, e começaram a orar e repreender, e o Tigrão ali urrando dentro da igreja e não conseguia se mexer. É forte, né? E eu só falava em pensamento, Deus tira isso de mim. Cara, foi um negócio tenebroso. Foi uns 5 minutos ali de oração e saiu aquele negócio de mim. Cara, saiu dor de cabeça, saiu tudo. Comecei a dormir normalmente. Então naquele dia, cara, assim, eu vi o mover de Deus assim. Foi um negócio louco. Louco. Você sabe, pastor, que a gente gosta aqui desse período, assim, esse tempo que a gente tá aqui de mesa, tantas histórias, né, que a gente ouviu aqui, o pessoal que veio aí. E tantas histórias que a gente escuta, né, em relação o cara tá pregando, o cara tá contando a sua própria história, aquilo que Deus fez nele, o testemunho de vida. E como isso é importante, cara. Como isso é importante, porque você falando ali de todos os aspectos de quando você se converteu, tudo que você passou, infelizmente acabou perdendo seu irmão, processo de droga, né? Quantas pessoas se veem nessa situação hoje? Né? Ou quantas pessoas que passaram por isso. Então por isso que é importante, porque assim, ó, nós cremos que a pessoa ela é liberta, ela é curada, ela é transformada pelo poder da palavra. Só que, cara, um instrumento poderoso é teu testemunho, né? Esse testemunho. Eu acho assim que esse momento de conversar, né, a pergunta, quem é o Rodrigo, né, por trás do pastor Rodrigo, né? Então quando você vai pegar a história, até para as pessoas entenderem, né, pastor Marquinho, as pessoas olham para a gente falando, hoje pregando, ensinando, não sabem o trilho que você passou para chegar. Às vezes eu falo com os jovens, quando estou pregando na igreja, eu falo, jovens, dou um conselho ali no meio da ministração, mas voltado para o jovem, falo, não pense que eu não fui como vocês. Vocês estão aí, olha, eu ponto para eles e falo, mas eu também já tive 20 anos e cabelo escuro. Né? Então, cabelo prateado. Que às vezes a galera olha assim e pensa, o pastor tá falando ali, o que o Tite tá falando, vai falar com o Neymar lá com a seleção. Ô pastor, mas é tão interessante, na verdade, porque o pastor falando isso, a gente sempre fala, o pessoal fala, Marquinhos, você faz essa pergunta, mas é por causa disso, porque muitas vezes quem vai ouvir pela primeira vez, o pessoal, tem bastante gente, graças a Deus, né, ouvindo, assistindo a nossa mesa, o que nós temos falado. E os caras nunca viram, né? Conhece a história, daí quando ele senta pra ouvir, começa a conhecer, ele fala, uau, é que nem eu. Eu lembro uma vez lá na galeria, na nossa igreja, que o pastor foi ministrar, isso ficou muito, muito marcado. Porque eu brinco que no dia que você ministrou lá, pastor, você falou assim, hoje eu vim aqui pra evangelizar a família do Marquinhos. Você lembra? Lá na galeria. Não, cara, foi minha tia lá na frente, foi meu tio, foi meu primo...
Levou a família inteira. Não, foi o cunhado. Passou Mas o rodo. cunhado, né? Cunhado é cunhado. Daí... Cunhado já fica numa outra esfera. Na esfera do maligno. É brincadeira. Os cunhados não estão preparados para essa conversa. Mas realmente, e eu lembro que nesse dia, o meu tio já é falecido, ele faz um ano e meio mais ou menos que ele foi. E ele foi lá, ele falou, eu quero ouvir, quero aceitar Jesus, quero se reconciliar com Jesus. Ele tava lá. E foi muito forte para ele e minha tia também. Então, muitas vezes as pessoas não lembram, então o pastor tá nessa mesa, muitas vezes o pastor nem lembra disso aí. Mas não sabe o que é a nossa voz, o que muitas vezes a gente falou num dia que a gente falou, ô, seu cabeção. Ela é. Eu tava no... Marca a pessoa. Eu tava no... Várias vezes aconteceram, mas essa foi agora recente. Eu tava no mercado, comprando algumas coisas ali, chegou um cara assim, ô, pastor, beleza? Você era um pastor lá que pregava lá em Gilead, eu fui no Impacto uma vez lá, e você tava pregando sobre família e tal, e foi, irmão, glória a Deus, aleluia, mas era normalmente 200, 300 pessoas, você não vai lembrar de tudo. Você fica só assim, ó. Mas o impacto que dá, porque você vai pregar daquilo que você viveu. E eu queria fazer uma pergunta agora, se os três podem responder. Corta, Isso não corta. é acontecer. Mas é que eu, na verdade, eu tenho... Ele não leu a cartilha. É que eu tenho desejo Pastor, aqui a gente pergunta. de saber. É que eu tenho desejo de saber, assim, por conta dessa visão, porque eu estou diante de alguma coisa que é difícil para nós como pastores, até na hora de falar com a juventude, porque eu estou aqui na presença hoje do pastor Marquinhos, certo? E do evangelista aqui, do obreiro aqui, do Emerson hoje. Casados, tudo aqui, a gente conhece a história deles aqui, mas como pastor agora. Porque quando eu conheci o Marquinhos e o Emerson, não era pastor, era o irmão Rodrigo, um jovem dedicado, noivo, né, da Rafa, minha esposa. E ensinando na escola bíblica, envolvido com a música, com tudo ali. Cara, 2005. Cara louco, cara envolvido em tudo ali. E eu sempre fui muito sério com as coisas, justamente por conta desse histórico meu de vinda da desgraça e não ter tempo mais de brincar. Eu sempre falo que eu estou fazendo hora extra. Se eu pensar em me desviar hoje, eu acho que eu não duro um mês que Jesus já me recolhe, já porque eu não tenho mais tempo para perder e nem levar a palavra de Deus, as coisas de Deus na brincadeira. Mas, contrapartida, o Marquinho era um adolescente que tinha os seus problemas de adolescente que estava indo para a igreja. E o Emerson também. Qual que era a visão de vocês, assim, para eu poder entender também, e a galera aí, de vocês jovens, naquele momento, assim, ver os pastores, eu mesmo pregando uma seriedade com as coisas de Deus. Como que vocês viam isso? Como que calava isso no coração de vocês? Vocês ser tão rebelde como vocês eram. Vai? Ai! Ei, mano, deixa o Marquinho primeiro. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Como que entrava essas coisas? Porque vocês estavam começando a ir para a igreja, tem suas dificuldades familiares também, mas assim, só para poder entender isso, para entrar nessa esfera aí, entender. Vai, Marquinhos. Pegar a munição para poder falar. Meu Deus, gente, é interessante, porque quando o pastor falou, eu vim num momento de transição, né? Eu vim de uma igreja de uma cultura bem tradicional. E cultura é cultura, gente. As culturas, elas não se sabotam, elas vertem, vai passando o tempo e vertem. Então é cultura, né? Eu não posso... É uma coisa que eu falo pra você, Diego. Você, quando você vai entrar na tua casa, você tira o teu sapato pra entrar ou não? Depende do dia. Depende do dia. Se a esposa estiver em casa? Se a esposa estiver em casa. Existem lugares, né? É isso aí, existem lugares que pra você entrar dentro da casa, você tem que tirar o seu sapato. No Japão é assim, é uma cultura. Pra nós, não. Agora, tem lugares aqui do Brasil que você tira, tem lugares que não. É uma cultura. Então, existem igrejas que têm a sua cultura, né? Sim. Tem o seu costume, é um padrão. E eu vinha de uma determinada igreja... Tava com quantos anos, Marquinhos? 14? Tava com 13 anos, pastor. 13 anos. Eu tinha feito 13, tinha acabado de fazer. Né? Isso aqui também. Daí... Há pouco tempo no colégio, você se converteu. Quando você se converteu, eu falei, não, cara, eu vou te ajudar. Tamo junto. Daí eu saí da minha igreja e fui pra dele. Quando você tinha acabado de se converter, né? Tava tudo cheio de capiroto, aí, cheio de corintiano. Hein? Daí, gente, o pessoal sempre pergunta, né, pastor? Eu nunca esqueci disso aí. E daí, eu lembro que a minha cultura, pastor, ela me fez ter um tempo de transição, como é que diz? Um baque muito forte. E quando eu vi o pastor não vai lembrar disso. O pastor, uma das primeiras músicas que o pastor cantou foi Faz Chover. Meu Deus. Faz chover, Senhor Jesus. Quando o pastor cantou isso aí, pra mim, ele foi um baque, porque eu tava sendo trabalhado, novo, 13 anos, gente. Mas através disso, pra mim, eu tava sendo transicionado da minha cultura, entendeu? Pra uma coisa de relacionamento.
Quer dizer que eu não tinha relacionamento na minha igreja? Não. Mas eu conhecia, a minha cultura, ela não vinha dessa linha. Era mais... de relacionamento. Era uma cultura de guerra. Era bom, tinha uma estrutura. Mas a minha cultura, então, pra mim foi um choque cultural. A minha resposta é essa. A partir do momento que eu vi o pastor naquela pegada, então começou a trabalhar coisas em mim que eu achava demasiadamente que eu tava pro cão. Que eu falei, meu Deus, cara, isso é um absurdo. E daí, quando eu vi o pastor ministrando numa escola dominical de regatona lá, eu falei, cara... E daí, quando as palavras... E as não era palavras, pastor, né? Era isso, mas pra nós era pastor, sim, né? E daí, quando o pastor começou a liberar na escola dominical, eu lembro que tava todos nós desse canto aqui, todas as colunas da cadeira, o pastor ministrando aqui, tava eu e você lá atrás, e nós ouvindo assim, daí quando as palavras falavam ardia. E daí você fala, nossa, isso aí é forte, porque isso aí traz relacionamento. Então, pra mim, foi um choque cultural. Essa é a minha resposta. Para mim é o seguinte, pastor, eu acredito que pessoa que vem de uma outra realidade de vida antes de viver o evangelho, conhecer a Jesus e etc., conhecer a igreja, ele passa por um monte de situação que depois que ele tem esse encontro com Jesus, ele passa por esse processo de se descobrir, esse negócio do seu eu e etc., né? De feridas, sentimentos, pensamento, comportamento e essas coisas. E aí o que acontece? Eu tive um encontro. A primeira vez que eu fui na igreja, vi uma palavra e aquela palavra mexeu comigo. Eu lembro até hoje que eu fui lá, me dobrei o joelho, aceitei Jesus. Cara, é isso que eu quero viver. Foi simples assim, né? Pô, é isso que eu quero viver. Só que tem um detalhe. Esse cara, como o pastor Rodrigo, como tantos aí, né? Quem passou pelo processo de cultura, esse cara tá acarretando um monte de coisa ali dentro, cara. Trauma, tá ligado? Rejeição, complexos. E aí, meu amigo... E aí a dificuldade de pegar no tranco, né? Exatamente. Quero, porque, exatamente, porque o que acontece? Você vem, você passa pelo metanoia. Nossa, transformação de mente. E é muito difícil, mano. Só que tem um negócio. Ali, sabe por que é difícil? Porque você ali, o que é mente? Mentalidade, pensamento. Tem o sentimento, que influencia o comportamento. Tem o inconsciente. Tem tem tantos atributos ali que é difícil, cara. E que se muda através do processo. E por isso que nós passamos por tantos processos. Né? Por isso que a Bíblia diz, né, para que todos cheguemos ao aperfeiçoamento dos santos. Processo. Então né? Por isso que a gente deu tanto trabalho. Não, ele deu mais trabalho. Cara, eu dei. Eu ia de camisa social, gente. Eu tocava a voz da verdade. Não, eu dei trabalho, E pra nós não é trabalho. A gente fica... Hoje vocês entendem isso, né? Que a gente não ficava bravo. Pelo menos eu, né? Eu sempre ficava triste pela situação, porque eu vinha de um lugar assim de destruição. Eu falava, cara, esses jovens aí estão querendo ir para esse lugar aí que eu lutei tanto para sair disso aí, né? E eu sempre tentei deixar meu máximo para todo mundo na igreja, na administração, seja o que for. Sempre deixar tudo que eu aprendi com Cristo para que essas pessoas possam ser influenciadas, né, nessa situação. Eu vejo o Emerson falando de metanoia, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas eu não sei se escutei algum dia isso, mas sobre você fazer uma hemodiálise, né? As pessoas que precisam de hemodiálise, elas vão numa máquina e aquela máquina bota lá, acho que um caninho ali, e o sangue sai do corpo, passa pela máquina para fazer a função do rim e retorna para o corpo, né? Limpo e tal, né? Aí essa mudança, eu acabei entendendo sobre a palavra de Deus, é como uma hemodiálise espiritual. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos com um amigo meu e a gente sempre estava mais junto do que eu com a minha família. Já era casado Não estava casado ainda com a Rafa. A gente... nem tinha falado com a Rafa ainda. Mas eu lembro que a gente trabalhou muito tempo. Eu passava mais tempo eu e ele juntos do que nós com a nossa família. Era perto de umas 10, 12 horas todos os dias junto. A gente pegava ônibus junto. Ia trabalhar junto e voltava junto. Então, show. Cara, e aí com esse passar de tempo trabalhando com ele, eu vi que eu começava a fazer brincadeiras e trejeitos, algumas coisas dele. Eu usava no meu dia a dia com outras pessoas. Então, essa transferência de cultura e de jeito, eu comecei a trazer para mim. Aprendizado inconsciente. A palavra de Deus é a mesma coisa. Show. Por isso que dói tanto. Porque a nossa mente está doente. É como se fosse o sangue do corpo de alguém que está com seus rins danificados. A leitura da palavra de Deus é essa hemodiálise, essa mudança de transferência. Porque a palavra é viva. Uau. Ela é a palavra de Deus. Ela é próprio Cristo. O verbo está aqui, ó.
Por isso que ela fechada não serve para nada, é peso de papel. Mas ela aberta, sendo lida, é como uma hemodiálise. Por quê? Você vai estar com a pessoa do Espírito Santo de Deus te ensinando todos os dias e vai começar essa mudança de transformação na mente. A mente de Cristo, através da leitura da palavra de Deus. Ei, vai ser a Bíblia, cara. A palavra de Deus é hemodiálise. Já achei tua frase. Cara, que poderoso. Mas é forte isso aí, porque hoje eu tava vendo, pastor, hoje, cara, na verdade eu tava lendo um livro hoje. Ele falava sobre o aprendizado inconsciente. Você é o resultado das 5 pessoas que você anda. Então eu tô conversando com o Diego aqui, se eu andar uma semana com ele, eu tô fazendo assim no bigode toda hora. Uhum. Ó, porque você quer acha que é o Don Quixote. Ele faz assim, ó, é bigodão. E faz, sabe por quê? Porque existe uma cultura, né? Só que porque a gente cria isso, tudo junto. É um fato. 5 pessoas, então você tá vendo o pastor, daqui a pouquinho quando você vê, você tá falando igual, tá falando de qualquer jeito. Influência, né? Por isso que eu sou meio contundente, assim, ensinei minha esposa, né, tentando ensinar meus filhos, porque cada um vai ter que aceitar isso e tomar as suas decisões, né? Mas sou um pouco contundente a respeito disso quando eu estou ministrando. Você pode me dar o tema que for, né, meus pastores, ou quando eu vou em alguma igreja, dar um tema para eu ministrar, mas sempre nas minhas ministrações estará Cristo como centro. Se eu for falar de dízimo e oferta, se eu for falar de um funeral, Cristo vai ser o centro da minha ministração. E para encontrar com esse Cristo e ter os benefícios da cruz, você vai precisar ler a palavra de Deus. E eu sou um pouco radical com algumas coisas, com essa questão de ficar fazendo somente evento e trazendo cantor famoso. Não sou contra essas coisas, tem um papo para uma outra hora, né? Ou talvez aqui se encaixe nisso, porque louvor, oração e palavra, não é isso? Cara, se você ficar só fazendo evento para atrair as pessoas, você vai ter que ficar fazendo eventos para mantê-las também. Isso é impossível de acontecer, que você tenha um evento, um cantor famoso, toda semana, sei lá, na sua igreja. Você não consegue manter isso. Agora, se você for para o caminho certo, que parece a coisa mais ridícula da face da terra, de tão simples que as pessoas não fazem, que é a leitura da palavra de Deus e a oração. É isso que transforma a vida das pessoas. Agora, quantas pessoas deixam as suas Bíblias na sua casa, deixa na igreja, não lê mais ou só lê na hora que vai para o culto e depois não vai... Cara, Bíblia fechada é Deus com a boca fechada dentro da sua casa. Se você não ora, não fala com Deus, Deus não vai falar com você, porque Ele só vai falar com quem gosta de falar com Ele. Então isso aqui é mudança de vida. Então por isso a metanoia só vai acontecer quando nós voltarmos para a essência e estimularmos a igreja, através das nossas pregações, dos louvores e meus louvores, dizer à igreja, palavra de Deus, é ela que transforma a vida do homem. É isso que traz uma metanoia, mudança de mentalidade, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus sobre a terra. Que tremendo. Glória. Pastor, conta um pouquinho para nós aí no processo, casamento, como que conheceu a pastora Rafa. Conta um pouquinho pra gente desse aí já entra no... Entra esse... Então, como conquistou, ou ela conquistou, como é que foi? Aí se puder também explanar um pouquinho, já que a gente tá falando desse mover de oração, devoção, como que é também aí na vida de vocês. Quem orou mais? Quem que orou mais, quem que é mais crente. Eu acredito que ela... Olha, ela é mais... Ele ia falar... Ele é mais oração. Então, misericórdia. Eu sempre brinco, né? Porque eu e minha esposa, hoje a gente fala muito para casais e para família, né? Até o Diego estava falando ali sobre a importância disso em off aqui, né? De comentar sobre essas coisas. Deus tem nos chamado para esse lado também, para esse veio, assim, né? E, cara, engraçado que eu conheci a Rafa, ela na verdade me conhece. A gente se conhecia da mesma vila, só que a Rafa 3, 4 anos mais nova do que eu. Então, quando ela tava brincando ainda de boneca ali no lugar ali que ela morava, eu tava lá na frente já apavorando, usando droga e gritando, e bem louca. Ela tinha uma raiva de mim, da galera lá, porque a gente não deixava ela dormir. Ela sempre foi muito trabalhadora, né? Estudiosa, a Rafa. Então, cara, a gente era um inferno na vida dela. E a Rafinha, né, cara? E aí, quando eu conheci a Rafa, quando a gente começou a conversar, eu já estava indo para a igreja. Fazia 1 ano e pouco já que eu estava indo para a igreja. E na coincidência de que um menino, Edson lá, amigo meu lá, que tocava violão na igreja e tal,
eu comecei na casa dele, porque fazia pouco tempo de igreja, eu estava começando a mexer com violão e ele era músico. E eu comecei a ir na casa dele. E coincidiu daí depois que eu tive os últimos contatos com a Rafa, enquanto ela era uma garota ali ainda, eu só fui ver ela bem depois, que eu já tinha me convertido. E quando ela começou, que eu comecei a frequentar a casa da prima dela, que era casada com esse meu amigo aí que ela começou a ir lá. Eu tava, minha prima, não sei o que e tal. Cara, mas a Rafa, se você olhar pra ela hoje, eu até brinco com ela, ela sai assim arrumadinha e fala que vão pensar que você é minha neta. Vão pensar que você é minha filha. Porque ela, né, ela representa ser bem mais nova do que ela é. E quando eu conheci a Rafa, eu pensei que ela tinha uns 14, 15 anos de idade. E aí o coração começou a bater e eu sabia que eu precisava de uma esposa. E eu falei, não, meu Deus, essa menina aí muito nova. Não, tia, que isso? Ai, porque ela começou a ser minha amiga, porque ela via deve ser coisa da minha cabeça, começou né? a ver toda a minha história, assim, a gente começou a conversar, mas juntos ali, né? Sim. Nada de especial. Foi surgindo, assim. Aí um dia eu tô saindo de lá, assim. Isso agora eu tô falando de 3 meses, 4 meses já que eu tava frequentando, a gente começou ali, fazia os cultos lá na casa deles e tal, né? E aí aconteceu de um dia saindo, assim, o coração já tava batendo já, né? Porque quando vim pra igreja, eu não queria saber de namorar de nada, eu queria saber de Deus. Só que chega uma hora que o teu corpo começa a pedir. E você sabe que você precisa de uma esposa, né? O negócio é violento. E aí eu falei, Deus, eu preciso, me ajuda e tal. E quando eu comecei a ter esse sentimento, eu falei, não posso, a menina deve ter 15, 16 anos, misericórdia, eu já tô com 22 anos, 23 anos aí, não. Aí um dia saí no portão, com a prima dela, ele deixava ela no portão, ela falou assim, perguntei, Kátia, um beijo também aí. Beijo prima, pra todo mundo. todo mundo vai assistir isso aí. E aí eu falei assim, não sei o que, a Rafa, não sei o que. Ela falou assim, você tá ficando interessadinha na minha prima? Eu falei, não, Deus o livre, capaz. Que isso? Nunca. Capaz, jamais. Menina aí tem 15 anos aí, misericórdia, né, Kátia? Ela falou, que 15 anos? Ela tem quase 20 já. Opa! Ei, é Deus! Deus! Ela era do coque. Era do coque. Deixa pra mim. Então. E aí Revelação. A gente começou a conversar, daí começou a ser mútuo isso aí, né? Daí a gente entende quando tá pintando o clima, né? Dos dois lados. Mas como é que foi pra você chegou? E aí, Rafa? Não, cara. Não, depois que ele descobriu que ele tinha 20 anos, acabou. Não, é engraçado. Já chegou do lado. Você tem uma ideia, eu batizei a Rafa, cara. Nossa! Eu batizei a Rafa. Ela já ia pra igreja, isso mas eu não sabia. Ela tinha medo de se batizar por conta da família dela católica, tinha todo aquele preconceito, né? Essas coisas assim de medo. Então a gente começou a conversar a respeito dessas coisas. E eu comecei a ensinar ela a importância de se batizar mesmo que seus pais não queiram. Se você já tem a consciência, já pode fazer isso, você precisa fazer. Porque você não vai estar mentindo, você vai estar omitindo alguma coisa. Se um dia perguntarem para você, você vai ter que falar, vai poder mentir. Mas se você puder fazer isso para a glória de Deus, faça. Técnicas de batismo. Comecei a conversar com ela ali e a gente começou a ser muito amigo. E aí, daqui a pouco, não sei como que pintou assim, mas a gente começou a namorar. Mas teve muita história pelo meio aí, muita legal, coisa que para Satanás separar a gente assim, aconteceu algumas coisas muito loucas assim, mas isso fica para um outro tempo aí. Mas, cara, assim, só para você ter uma ideia, Diego, é uma coisa meio louca, assim, eu dou risada, cara. Porque eu era... Do que eu já falei aqui para vocês, minha vida era muito tribulosa, né? A Rafa, um dia, ela estava indo para a igreja já com uma amiga dela, encontrando com Cristo e tendo esses momentos indo para a igreja. Ela levou ela numa igreja pentecostal, assim, numa igrejinha pequenininha. Do terra. Perto do Dia dos Namorados. E a Paula foi com ela na igreja e tal, e o pastorzão, né? Disse que um pastorzão simples, assim, uma unção lá, e revelação, não sei o que, põe a mão na cabeça depois do culto, né? Acabou o culto, ele estava orando lá assim, e passou na cabeça dela, tipo, todo mundo orando, ela com o olho fechado, e louvor lá, e o pastor orando ali na unção, ali, tava orando pelas pessoas, e ela estava ali, e de repente ela lembra que vem um pensamento na cabeça dela. Nossa, o Dia dos Namorados está perto, aí eu não tenho nem namorado. Ela pensou, e olha só. Nossa. Aí o pastor veio, na hora que ela acabou de pensar, o pastor veio, colocou a mão na cabeça dela, começou a orar e falou assim: filha, não peça o teu varão agora, porque o homem que Deus quer para você, Deus está preparando ele ainda. Ai. Deus, daí o meu profeta, né? Só que é o seguinte, ele falou assim: ó, ele está no vício, está nas drogas, está no lamaçal do pecado. Ela saiu de lá, cara, esse pastor não é de Deus, cara.
jogando uma praga pra cima de mim. Ela sempre foi muito trabalhadora, cara. E aí, assim, isso passou alguns anos. Casa acabou com o mano. Daí não, acabou, porque ela ficou desesperada, porque todo mundo chegava perto dela, ela queria saber o histórico ali. Não chegar nem perto. Qual que é teu currículo? Aí quando a gente começou a namorar, tal, ali, aí passou assim uns meses, nós estávamos sério, namorando, já falando em noivado, e estávamos bem ali. Aí essa amiga dela, Paulinha, que já tinha ido embora dali do bairro, encontrou ela assim, falou: Rafa, tudo bem, não sei o que, né? Eu tô sabendo que você tá namorando aí e tal, não sei o que. Com o Rodrigão. Falei: você viu, né? Não sei o que, a gente tá namorando sim, tá legal. Eu falei: Rafa, você lembra aquela vez lá do que o pastor trouxe aquela revelação? Meu Deus do céu, é verdade, né? Falei: quem que era o Rodrigão? Quem que era ele agora? Você lembra exatamente do que foi falado? Daí ela entrou em choque, né? Nossa. Daí Deus falou: o abacaxi tá descascado, pode pegar agora. Arrepiar, que tá Foi doce. louco, cara. Foi louco. Pensa uma adolescente, trabalhadora, cara, dedicada. Sempre ali o pastor chega lá, não, ela ficou louca. Queria matar o pastor, né? Que legal, cara. Arrepia. Quero ver você, Diego, hoje. Diego tá quietinho hoje. Diego tá cansado. Hoje. Não, tô bem, gente, que isso. Não, eu ia até perguntar se tem alguma... Pastor hoje é conhecido até como um pastor que trabalha com casais, tá à frente de uma rede de casais, inclusive, né? E eu achei muito marcante que o pastor falou sobre a questão de arrancar para plantar, a questão do exemplo da hemodiálise, né? Então, puxa, saiu a coisa ruim para entrar a coisa boa por meio da palavra. E é um processo, né? E aí o primeiro cristão na família, essa porta de entrada para as próximas gerações. E também o primeiro pastor, acredito, né? Das duas linhagens. E aí muito se fala, nós conhecemos o fruto pela árvore, né? E aí nós olhamos o Davi, eu até brinco, o Davi paranista, e Tadinho. E a sua filhinha. Tadinho, gente, sofredor. é impressionante, assim, o que eles já carregam. E aí eu queria perguntar para o pastor se tem alguma associação, se o pastor se sente responsável em levar a palavra para casais, justamente por essa questão das gerações anteriores, pelo que o pastor já passou no sentido dessa hemodiálise, dessa conversão, dessa metanoia, puxa vida, já carrego toda uma carga, uma bagagem, abrir, largar, arrancar e plantar coisas novas. Tem um peso dessa magnitude. Na verdade, assim, os pastores, cristãos, pregadores, evangelistas, a gente sofre um pouco por conta do que nós vivemos, daquilo que nós falamos. Estava falando com o Marquinho, com o pessoal aqui em off aqui, que eu fiz teologia, me formei pastor pela Quadrangular, mas eu não sou de ficar pregando teologia, assim, a escatologia bíblica, aquelas coisas mais difíceis de Apocalipse, de Daniel. Eu tenho um conhecimento, vertentes também sobre essas coisas, mas eu sou mais da prática, de ensinar as pessoas a viver o evangelho no dia a dia. Desde quando eu era jovem, solteiro, principalmente depois que nós casamos, Deus foi levando eu e minha esposa para esse lado. Então eu comecei biblicamente a estudar essa questão da família, da responsabilidade do cristão, né? Não só como pastor que fala para famílias, mas assim do cristão no geral, de como deixar esse legado, Diego. Vendo o meu próprio histórico de não ter ninguém, e daí a primeira foi minha irmã mais velha, daí ela conseguiu levar minha mãe, a minha irmãzinha, que hoje é a Rafa, casada com meu cunhado Lucas, Lucas, beijo também, beijo para todo mundo. Te amo. Vamos marcar essa galera lá pra seguir. Vamos marcar todo mundo no Instagram. Marca todo mundo lá. Então, cara, como fazer para que isso mude? Porque essa é a responsabilidade nossa quando Deus tem a possibilidade de nos oferecer aquilo que Ele tem para nós, mas também tem o contrapartida. O que você vai fazer por mim enquanto você está na terra? Porque entre aceitar a Cristo com 20 anos, aí Deus te revela biblicamente e naturalmente, né, que o ser humano vai viver até 80, 90 anos. Então, se você entrega a vida para Cristo com 20, você vai até os 80, cara, é muito tempo para você ficar sem fazer nada. Você precisa fazer algo nesse tempo. E fazer algo nesse tempo é viver uma vida cristã, influenciando outras pessoas para que traga o máximo possível de pessoas para a luz de Cristo. Sim. Só que cara, podemos ser a última geração até a volta de Cristo, até essas coisas, as informações de escatologia bíblica, da volta de Cristo para buscar sua igreja. Cara, mas assim, ninguém tem uma data exata. Deus não permitiu isso, é só Ele que sabe. Então, da forma que podemos acontecer um arrebatamento hoje, pode ser daqui a mais 1000 anos.
2.000 anos, eu não tenho a condição de dizer, mas que a maioria dos sinais estão acontecendo, já aconteceram. Eu acredito que 70% do que já foi falado biblicamente já tem acontecido, 80%, sabe? Então, só que nós não sabemos exatamente quanto. Mas o que nós vamos deixar nessa terra quando nós partirmos? Que uma coisa só a gente tem certeza, é que se Jesus não vier agora, de qualquer forma eu vou. Em algum momento da minha vida eu vou. Então, se levar mais 100 anos para Cristo voltar, digamos que isso aconteça em 100 anos, eu não vivo mais 100 anos. Mas aquilo que eu disser aqui nessa terra, aquilo que eu fizer aqui nessa terra, as orações que eu fizer nessa terra, elas vão continuar ecoando depois que eu partir desse lugar. Mas principalmente sobre a família. Então, a preocupação pastoral vem das cartas apostólicas, do que os apóstolos escreveram a respeito de aquele que quiser se envolver com as coisas de Deus, quiser ingressar no episcopado e tal, excelente coisa almeja. Sim. Mas, né, o homem que quiser fazer isso precisa ser íntegro, o homem de uma mulher só, ter os seus filhos levados aos pés do Senhor, respeitosos. Cara, é muito sério isso. Ele condiciona, né, pastor? É condicional. Você precisa ter isso, cara, e não é fácil. Quem é casado, vocês são casados, todos nós aqui, né, talvez temos aí nossos filhos, família, a gente sabe que é um jogo de xadrez muitas vezes. Você precisa saber o que você vai falar, o tom que você vai falar com a esposa, com os filhos, porque tudo isso pode acarretar traumas e coisas que não precisam. Aí lendo a história de reis, né, que teve alternância de Israel no Velho Testamento de reis bons e reis maus. Sim. Cara, e normalmente quando eu ministrava lá no impacto lá de Gileade, lá normalmente, que todos esses anos que eu fiquei lá, 2, 3 impactos por ano de homens, 2 de homens, Um de jovens. e um de jovens. Diego, era muita coisa, mas normalmente eu ministrava família ou cruz. E foram muitas ministrações. E Deus, assim, cara, abriu o céu de um jeito, mas me fez trazer a consciência de várias vezes pregar sobre isso, de reis que, cara, que não estavam nem aí. Tem um que Deus deu uma sentença a ele. Por conta da tua desobediência, eu não vou lembrar os nomes agora aqui, mas por conta da tua desobediência, o castigo vai ser esse e aquele. Tal. Aí Deus falou, não, mas não vai ser no teu tempo. Você vai ver um tempo de paz, um tempo tranquilo, mas quando você partir, os seus filhos, suas gerações futuras vão ter problemas. Ah, mas vai ser na geração deles, então eu não vou ter problema? Não, você não vai. Ah, então beleza. Imagina, Diego, isso é coisa de um pai pensar. Sou eu com a mentalidade que eu tenho hoje. Deus vai me trazer um castigo, um juízo por conta da minha desobediência e fala, não, mas por conta do que você fez, você foi bom, você foi leal, você pisou na bola feia, mas eu levo em consideração o que você fez de bom também. Você não vai sofrer, você vai viver mais um tempo bom, e esse tempo que você viver sobre a terra vai ser bom para você. Não vai ter guerra, vai estar tranquilo, você vai ter prosperidade, mas quando você for, sua posteridade vai sofrer. Cara, não, então beleza. Esse é o castigo para eles, para os filhos, cara. A geração. Então, se Deus falasse isso para mim hoje, por conta disso e tal, você vai ficar tranquilo, porque você foi o pastorzão Rodrigo, fez bastante coisa legal, me ajudou aí, ganhou pessoas e tal. Mas o Davi e a Ana vão sofrer. Fala, Senhor, manda o castigo agora, me leva. Não faz isso com eles, eles não têm culpa disso. Cara, é muito louco isso, porque você precisa deixar pessoas aqui e o primeiro alvo de qualquer coisa que o cristão vai fazer na sua vida precisa ser interpretado isso como o primeiro protótipo de qualquer coisa, como igreja, está dentro da nossa casa. Quando você é solteiro, o teu tratamento com seus pais, que não são cristãos, mas você é crente, você é solteiro, você tem que dar um bom exemplo ali. E quando você é casado, você precisa também continuar sabendo que você precisa dar bons exemplos para deixar uma posteridade. Aí vem a questão que eu estava falando assim de uma corrente que vem aprisionando as gerações, né? Cara, eu sofri tudo isso. Nós pagamos um preço muito grande, a minha família, por conta dessas coisas, de não ter Cristo na nossa família. Eu ainda sofro, né? Seguro as pancadas porque eu vivi daquele lado. Mas o Davi e a Ana já nasceram de pais cristãos. Privilégio, né, pastor? Que não tem bebida dentro de casa, não tem xingamento dentro de casa, que não tem palavrão, que não tem essa loucura que tem nas famílias. Cara, estão aqui blindados. Mas só que daí contrapartida também é isso, né, cara? Porque nasceu ali, mas todo o gás da vida de adolescente, de pré-adolescente, o mundo tá aí, né? Antigamente a gente
para assistir alguma coisa meio imprópria para criança ou adolescente, era de noite, depois das 10 horas, você assistia escondido. Hoje em dia não. Então há um grau de dificuldade. Então, Diego, acarreta sim, tira o sono da gente, mas, cara, graças a Deus, com todos os intempéries que qualquer um vai passar, qualquer adolescente, Deus tem nos dado a graça de eles, pelo menos o Davi, que agora está na adolescência, ter conflito. Porque conflito é sinal de que você pondera os dois lados. Sim. Do que alguém que já está insanamente se jogando e querendo fazer tudo e já está na desobediência. Não, graças a Deus, é um menino que tem o temor de Deus, obedece muita gente, às vezes contrariado. Eu falo, filho, mas por que tá fazendo assim com esse olhar triste, porque eu estou te mandando você fazer algo aí e tal? Ele fala, pai, eu tenho que obedecer. Tem hora que a gente obedece e não obedece sorrindo mesmo. E eu falei, não, você tá certo, mas tem que obedecer, senão o couro come. Mas é assim que a gente faz. Quando Deus manda você fazer algo, mesmo. Muitas vezes a tua primeira pegada vai ser, cara, será? Não é? E você, cara, mas depois você entende que Deus fez, você não vai fazer sorrindo algumas coisas, mas você vai saber o que você tem que fazer, que tem que obedecer. Sim. Então, acho que dentro disso aí, Diego, a responsabilidade é muito grande de todo cristão. É procurar fazer isso para a glória de Deus, que deixar uma posteridade. E é lindo, principalmente legal, falando de família, né? E mais a figura masculina, né? A gente vive um período muito comum. O Emerson sempre fala isso sobre a questão da orfandade, né? Então você vai, quem aqui é filho de somente mãe, criado só pela mãe? Aí todo mundo levanta a mão. E como a figura paterna é atacada e como a gente vê que é uma estratégia de Satanás, sim. né? Porque a perspectiva da paternidade... A figura masculina. A masculina e o homem, porque é como você antes vai a paterna, associar. Agora já passou disso, agora já é masculino. Tive um dado, Diego, que eu fiz um levantamento de Ibope ao vivo no impacto de jovens. Olha só que sério isso aí. Tinha mais ou menos uns 200 jovens, meninos, e a gente fazia simultâneo, né? Na mesma chácara, mas tudo dividido. Os aposentos, o horário de culto, tudo só na última reunião que juntava lá os meninos, os homens e mulheres, meninas e meninos, né? Mas era tudo separado. E eu fiz uma pergunta, assim, cara, que Deus me pediu para fazer, até para eu entender o que eu iria falar. Então, levanta a mão aqui, quem tem seus pais divorciados, separados. Cara, mais de 70% levantou a mão no universo. Eu fiz isso eu tava nesse impacto aí, pastor. Eu tava nesse 2014, você ministrou família. Tava nesse impacto aí. Eu fiz isso na sala de aula. Tava na sala de aula estudando à noite. Aí eu peguei e fiz uma pergunta. A gente entrou em um contexto lá, né, sobre famílias divorciadas. E eu perguntei, gente, nós estávamos uns 40 pessoas assim na sala. Assim. Eu também perguntei, ei, gente, levantei. Posso fazer uma pergunta pro pessoal da sala aí? Pode fazer, eu gostaria de saber quantos aqui são filhos de pais separados. Cara, esmagadora, assim, a maioria. Então, realmente. Pastor, deixa eu pegar um gancho aqui. Em relação a essa... Eu falo bastante, me corta aí. Não, pegando um gancho, mas assim, o pastor é benção. Eu acredito que todo mundo vê, todo mundo, né, consegue enxergar isso no pastor. Deus tem te levantado para falar sobre família porque a gente enxerga essa referência, as pessoas enxergam essa referência, né? Vê o pastor como não somente como um pastor, mas um grande pai, filhos inspirados, a esposa. Cara, é tremendo ver no contexto de família. E hoje, pastor, como que o senhor interpreta essa importância, essa bandeira sendo levantada na igreja para defender a questão da família? Hoje em sociedade, cara, hoje estamos vivendo em um período tão atacada, a família tão atacada, tão desmoralizada. Como que você vê isso, pastor? Como levantar e como gerar essa importância a mais? Então, isso tem sido assim, um tabu sendo quebrado, a polarização de tudo que está acontecendo politicamente, assim, não só a nível Brasil, mas no mundo inteiro, tá, queridos? A questão das ideologias, a questão até do feminismo, esse feminismo insano aí, assim, tentando desfigurar a masculinidade, que, na verdade, dentro do escopo, o escopo deles, assim, do feminismo, assim, é destruir o homem. A mulher não precisa de homem. Esse é o conceito, né? Um dos pilares deles aí, assim. Então começou com a família, a destruição do pai, tirar o filho. Cara, isso é uma coisa diabólica, né, que vem acontecendo. E como igreja, não de agora, mas assim de um tempo, fazendo meia-culpa, assim, porque eu também não sou tão velho assim, em relação à igreja, mas não se falava muito sobre essas coisas. Mas pela polarização tem os dois lados da moeda, né? Esse é um período bom para que as pessoas acordem, para que as igrejas acordem, né? Precisou se levantar outras vozes que não tinha essa voz dissonante. Era só uma voz falando acerca
denegrindo a família, a igreja e tal, e estava todo mundo calado. Pastores calados, igreja calada, cidadãos de bem calados, pessoas mais conservadoras, que não são cristãos, não são católicos, mas são conservadores, que seguem alguns princípios, né, da cultura judaica cristã acerca da família, acerca dessas coisas. E, cara, é uma minoria barulhenta que tem um poder doido que vem da onde isso, né, cara? Todo esse investimento tem que vir de algum lugar para ter essa massificação da destruição da família, na mídia, cantores, tudo que é coisa, cara, sempre voltada à destruição da família. Sempre voltada assim, essa banalização da família, do casamento, de onde que vem tudo isso aí? Então, Emerson, eu acho muito importante isso, assim, que agora nós estamos falando também. Sim. Se eles falam do lado de lá tudo que eles querem, insanamente, livremente de tudo, por mais absurdo que seja, por que só eles podem falar, nós não podemos falar daqui para lá? Nós estamos um país livre e temos direito de falar. Então, quando eles falarem lá, nós falaremos daqui também. Jesus é o Senhor e a família é projeto de Deus. Homem e mulher. E sua prole. É isso. Tá aí, cara. A cultura de Deus, né? Na verdade, Deus desde o começo, uma família. O objetivo sempre foi uma família. E o direito de defesa, né? E isso é polêmico que eu vou falar. Forte, né? O direito de defesa. Pauta, às vezes a gente fala sobre os ataques, a polarização, principalmente do conceito de família, que é relativizado, né? Sim. A gente vê, por exemplo, a gente falando que conceito de família hoje também é considerado, sei lá, um pet e uma mãe. Não, sim. Existe um conceito divino sobre família. E a gente percebe que às vezes nós, como igreja, ainda acabamos atacando indiretamente. Por exemplo, eu já ouvi, eu sou casado há 10 meses, estamos na lua de mel. Estamos na lua de mel. Mas a gente percebe que nós, como igreja, às vezes criamos estereótipos acerca do casamento que influenciam as pessoas a não casar. Por exemplo, casar é difícil. Não, casar é muito comum você ver. Tem a crise do primeiro mês, tem a crise do primeiro ano. Então, é importante esse discurso da fala do nosso olhar, no sentido de, cara, a gente precisa defender mais cultura, digo. Essa instituição. Cultura no sentido assim, não que não tenha cultura, está se deixando isso desaparecer. Então, o casamento do cristão no mundo inteiro, o conceito dele é judaico-cristão. As bases são nos costumes judaicos cristãos, tá? Por que não está acontecendo? É uma coisa que eu falei algumas vezes, ponderei algumas vezes com algumas pessoas. Principalmente converso isso muito com a minha esposa, né? Assim, a meia culpa da igreja, no sentido de quando que se faz seminários para jovens solteiros, para falar sobre casamento, para falar sobre namoro, para falar sobre noivado. O que acontece? Aconteceu comigo e com a Rafa. Tá? A gente começou a namorar, noivou e fomos casar e a gente já estava na igreja há muito tempo. Ninguém sentou para nos aconselhar. Ninguém, nenhum pastor, ninguém falou nada. Ai, que legal, Rodrigo Garrafa, que benção e tal. Cara, mas a gente não entrou dentro do casamento, a gente não sabe como que é. E aí, Emerson, o pastor Binda, o pastor Edilson, foi o primeiro pastor que ele tinha chegado fazia pouco tempo, ele fez meu casamento. A gente chegou, ele tinha chegado fazia pouco tempo em Curitiba, começou a nos pastorear ali. Ele foi a primeira pessoa que viu que a gente já estava noivo ali e sentou e nos aconselhou e conversou com a gente acerca de casamento. Mas assim, num espaço curto, porque a gente já estava num processo, ele tinha acabado de chegar, então não deu tempo da gente falar mais sobre essas coisas. Mas você entende que, cara, que é quase zero você conversar sobre isso. Aí o que acontece? 2 cristãos que vêm, talvez nasceram no berço cristão, ou que vieram assim, longe de Cristo, dos princípios bíblicos, mas que vão casar porque os 2 estão na igreja e querem ter uma família. Mas, cara, pega esses 2 universos juntos, assim, do nada. Agora casa aqui, abençoa, né? E vão. Daí eles vão ter que ir lá tentar acertar os ponteiros. Cara, é muito difícil isso, cara. Pastor, esses dias aí uma pessoa veio conversar, pedir um conselho, falou pra mim que estava passando por uma situação de casamento. E foi pedir um conselho para um líder, um pastor ou alguém. Pedindo ajuda, tô passando por um problema de casamento, preciso saber o que eu faço, não sei o que fazer nesse sentido. E aí essa pessoa falou assim, faz o seguinte, se deita lá com teu marido lá e tá resolvido. Cara, e eu falei, não, cara. Não é isso, não. Não é isso, cara. Por quê? Por falta disso que o pastor falou. Você tá entendendo? Falta desse ensinamento, falta, sabe, levar assim é o que você falou aí, né? Falta, cara, levar essa seriedade, cara, responsabilidade de casamento, de família, ensinar, sabe por que muitas vezes falta? Porque gasta energia.
sabe? Gasta energia, gasta tempo, e aí às vezes parece que hoje em dia parece tudo muito atropelado, cara, não dá tempo e ninguém quer mais fazer isso. É que em relação aos filhos também, cara. Né? É martelar todos os dias, falar a mesma coisa várias vezes, todos os dias e não abrir mão. Parece até chato, até monótono algumas coisas assim, porque, cara, a Ana Paula Valadão fala uma frase que minha esposa pegou pra ela assim, e que ela ouviu, depois compartilhou comigo, mas assim, criança, filho, cara, é que nem um martelo e um prego, você tem que ficar batendo em cima da cabeça no 6, todos os dias, porque eles erram todos os dias nas mesmas coisas. Quando que a gente começa a perder? Quando a gente começa a abrir mão de princípios dentro da nossa casa. E lá em casa, daí que é... E lá fora eles estão batendo. Aí que é a dificuldade de você ser filho de cristão, de pastores que falam sobre família e tudo, quando você está crescendo e está nesse meio. Aí vocês podem trazer o Davi aqui para fazer um podcast de música, de coisa, e conversar com ele como é ser filho de pastor. Assim, nesse sentido, porque, cara, a gente briga, quer fazer de braço a respeito de algum tema, a gente vai fazer, mas eu não vou arredar o pé. E o que muitos pais fazem para acabar a briga? Amolece. Porque você mexer com alguns temas, cara, incomoda, é chato, você não quer falar, mas você tem que fazer. E aí o que faz? Se você não abre mão, você não está pecando contra Deus. Você vai impor uma situação que é a constituição do céu. Ah, mas diz que se bater, daí vai... Não que o Davi tenha falado isso, não, mas não é isso. Daí se me bater, eu chamo a... Como que é da prefeitura aí que veio? O Conselho Tutelar. Você entendeu? Ah, não sei o quê. Cara, tem muitos aí. Lá em casa, graças a Deus, não tem. Que ele sabe, pode vir, vai apanhar do mesmo jeito. Não tem problema. Você e o conselho. Mas assim, o que acontece? Por que eu digo isso? Apanha dentro do conselho. Por que eu digo isso, Diego? Porque é o seguinte, cara, o dia que eu abri mão de princípio, veja bem, a Samuel e Eli, né? Sacerdote Eli, qual que foi o pecado de Eli? Assim, em suma, assim, por que caiu o sacerdócio dele ali? Não é porque ele era um sacerdote ruim. Você não vai ver Deus dizendo que ele é um sacerdote ruim, que ele foi um sacerdote mau, que ele era injusto. Ele era omisso. E você não vai ver o povo falando que ele era assim, mas vai ver ele falando que os filhos dele eram assim. E a cobrança de Deus em cima dele acerca disso, do povo, é que os seus filhos faziam o que queriam, eram injustos e faziam isso, e ele não falava nada. Ele era omisso. E aí Deus cortou essa questão. Samuel, mesma coisa. Vai ler a história de Samuel. Cara, quem somos nós para falar do profeta Samuel? Um cara tremendo, cara. A história dele, a biografia dele, a postura. Cara, é tremendo demais. É um cara muito respeitado, assim, perto assim, de Moisés para o judeu, assim. Porque ele consagrou primeiro o rei de Israel, que foi Saul, depois Davi. Cara, então foi um cara assim, notório nos feitos dele, que Deus fazia através dele. Mas também você vai ver no final o povo rejeitando ele. Ele não. O povo veio falar com ele acerca dos filhos dele, que estavam fazendo parecido com o Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E eles chegaram: Samuel, você é um homem de Deus, a gente ama você é um cara justo, porque ele foi o último juiz, né? Samuel. Né? A gente vê a sua vida, ele já estava velho, mas os seus filhos não seguem os seus caminhos. É forte, né, cara? Caraca, você entende, cara? É forte isso aí, forte isso aí. Dureza, assim. Então o que eu entendo? Se eu não abrir mão, posso até ter, assim, eu falo pro Davi, né, que tá nessa idade de amadurecer com as coisas, assim, eu falo, cara, eu nunca vou abrir mão disso. Por quê? Porque o dia que eu abrir mão e deixar você fazer o que você quiser aqui dentro de casa, embora seja um bom filho, mas se isso passar pela cabeça, entenda, eu não posso abrir mão dos princípios de Deus. Eu preferia ser um sacerdote Eli, um sacerdote Samuel, cara, rasgando, brigando todo dia com meus filhos, mas estabelecendo o reino de Deus aqui dentro de casa, não. Não, acabou, não quero. Depois que você fizer 18 anos, 19 anos, quiser sair de casa, for de maior, casar, aí você faz o que você quiser na sua casa, mas aqui não. Quem não viu isso? Cara, e aí o que vai acontecer, Diego? Como que Deus olha para isso? Como que Deus vai olhar para isso? Se você estabelece esse princípio, cara, meu filho pode torcer a cara e não querer e tal, cara, mas Deus vai estar do meu lado. Fala, filho, deixa comigo. Se ele saiu, eu quebro a perna dele lá e depois a gente... E isso é um resultado de amor, né, pastor? Porque é a correção. É o que o pastor falou, flertando um pouquinho lá atrás, sobre a questão das pessoas ter um curso, ter alguma coisa. Eu agradeço a Deus, né, porque eu fui privilegiado. Antes de casar, o pastor Éder me acompanhou muito, cara. Tive o pastor Adilson. Pastor Éder, beijo. pastor Adilson também. Adilson, meu Deus. Saudade. O pastor Adilson, baiano, arretado. Eita. E um mestre, né? E ele falava coisas rasgadas, né? Então, o
pastor Éder, nos apoia muito e também no decorrer do casamento no primeiro ano. Então, realmente, é essa a questão da cultura, porque vem com uma bagagem, né? Você vem com uma bagagem, você vem com uma cultura, você vem com a cultura do pai e mãe de um jeito, daí eu volto naquele negócio lá, o brasileiro e o japonês, o tênisinho e o que não pode entrar com o tênis na casa. Daí vem a minha esposa com uma linha, com outra linha, e eu lembro até hoje, no primeiro ano de casamento, ela falou: você não me manda, não sei o quê, tá pra nascer, não sei o que. Eu falei: já nasceu, mulher, ei, e era aquela coisa. E assim, hoje, né, graças a Deus, eu fico feliz, mas foi muito apoio, muito conselho, né? Você não aguenta, né, Marquinhos? Não aguenta, mas a gente agradece a Deus. Então, assim, o que eu, pra voltar nisso aí, não teve o pré, mas teve o durante ali, né? Não, teve, nossa, né, eu falo bem assim, que eu ouvi o que você falou, pastor, do meu pai, quando você tiver 18 anos, mas debaixo do meu teto, eu tive esse privilégio de ouvir isso aí, né? E hoje, eu não amo meu pai menos porque ele fez isso. Eu agradeço muito mais. Sim, sim. Eu amo ele muito mais porque hoje eu tenho... É engraçado que aqui na nossa sala, olha que interessante, na nossa sala tem até o Saulo, nosso mestre dos magos aqui. Beijo, Saulo. Deixa eu... Aqui, nós entendemos que cada um tá numa fase aqui. O pastor Rodrigo, quantos anos de casado, pastor? 18, né? Agora 18, em dezembro, 18 anos. 18 anos. Quantos filhos? Se eu errar aqui, você Rafa Não, oh, meu Deus, aí não tem beijo. Quantos filhos? Tem o Davi e a Ana. Davi e Ana e fora do casamento tem a Evelyn e a Vitória. Então tem 4, total. o Emerson aqui, com a Ângela. Quantos anos de casamento? 10? Eu vou fazer 12, não, 12 e 13. 13. Olha, com 3 com 3 filhos. O Saulo com 2 menininhas, né? Quantos anos de casado, Saulo? 11 anos, né? Eu tenho... Depois do casamento ele virou Paulo, né? Não, é daquele jeito, né? A Priscila fez isso com ele. Eu com 7 anos de casado, né? Não, tô fazendo as contas que eu sempre fui ruim de matemática. E de 2010, 12 anos ao total junto com a Dai, 7 anos de casado, um filho com 2 anos e meio. E esse aqui com 10 meses. 10 meses sem filhos. E doou o pet. E doei 2 pets. E, gente... Já abandonou 2 cachorros. Que criança, E eu tô falando porque... Tem uma calopsita lá, já tô querendo assar ela. Não, e a roqueira. Calopsita sempre roqueira, tem moicano. E na verdade, gente... Beijo pra você, paçoca, da calopsita. Beijo, Ana. Não vou comer o paçoca, não. E na verdade, gente, é a questão... Cada um tem aqui... Mas nós temos o privilégio, muitos estão tendo, o Davi está tendo um privilégio hoje, né? Hoje, as filhas do Saulo, hoje, os filhos do Emerson, do meu filho, hoje, o que vai vir... Os cachorrinhos, né? Os 4 filhos. Os cachorrinhos. Vão ter o privilégio de poder ouvir, né? Nós falamos a condição do princípio. E eu acho muito interessante, né? Pra gente fechar toda essa linha, que antes, quando você é filho... Ele condiciona nós. Porque é o primeiro mandamento que tem promessa. É o único mandamento com condição. Ele tem uma condição para que te vá bem, para você viver bem. Então, a primeira coisa, honra pai e mãe. Então, já tem a linha do Abba. Já tem, profeticamente falando do Abba. Você e Abba e o casamento é o quê? A linha da noiva de Cristo, do cuidado com a igreja. Então, você entende como é muito profundo e profético. Um espelho, né, da realidade espiritual. O que a gente faz. E é por isso que o inimigo das nossas almas, ele quer destruir. Se você olhar o que o Emerson falou, divorciado, paternidade, todas as histórias, gente, você vê a destruição da paternidade e da família. Eu vejo assim, a separação principalmente pro meio cristão, tá? Sobre divórcio, as coisas, é um assunto bem polêmico, mas ele é bem explícito. Tem muita coisa implícita ali também. Mas, cara, já começa assim, um casal cristão. Veja bem, Diego. Casou e, cara, Deus está formando esses dois para fazer um time, uma família, para servir o seu reino. Para ser exemplo e ajudar a trazer famílias que estão desestruturadas nessa miséria que está esse mundo, nessas ideologias aí. Você trazer essas famílias através do exemplo da sua família. E não de você como indivíduo, o pastor, o ministro do louvor. Não. Porque eles não veem a pessoa, o pastor. Pelo contrário, é muito denegrido pelos olhos das pessoas por conta das coisas que acontecem por aí. Sim. Mas as pessoas não vão olhar para o teu título, vão olhar para a tua família. Como que ele cuida da família dele. E é isso que vai trazer esse olhar das pessoas para nós aqui. Então, como que eu faço para manter isso aí? Cara, é um trabalho dentro de casa. Não é fora, não é falando dentro de casa, cara. Vivendo, né, pastor? Trazendo essa vivência aí para que você possa influenciar a vida das pessoas. Meu Deus. Não é dizendo, vivendo. É aquela historinha lá, você conhece ou não?
Aí tinha uma família de cristão, assim, de crente, lá morava numa casa, só que eles brigavam direto, umas brigas, não saiam na porrada, mas saiam até uns palavrões de vez em quando. Cara, um negócio louco, assim, os vizinhos que não eram cristãos só escutavam aquilo ali, assim, né? E esse povo tinha vindo morar há pouco tempo ali, né? Esses crentes ali. Daí, quando eles chegaram, assim, eles escreveram no muro, assim, né? Fizeram uma letra bem bonita, assim, essa casa é de Deus. Essa casa é de Deus. Eu e minha casa serviremos você. Ponto. Essa casa é de Deus. E aí, depois dessas loucuradas toda, 1 mês, 2 meses passando, o negócio ficou louco. Daí o vizinho foi lá e pôs com tinta, pôs uma vírgula e colocou, mas está alugada para o diabo. É mais ou menos isso que acontece, cara. Caraca, cara. Como mancha, né, mas cara? Mancha. E daí destrói a possibilidade, para concluir esse raciocínio aqui, de você estar sendo preparado com a sua esposa para servir a Deus como família. Né? O primeiro projeto de Deus sobre a terra foi a família, não foi a igreja. A igreja, nós nos reunimos as famílias e resgatamos pessoas como marca, mas o primeiro projeto de Deus foi a família. Então, quando o diabo consegue destruir por imprudência nossa uma família, cara, como que isso vai acontecer no mundo espiritual? Marquinho, um exemplo, não vai acontecer isso em nome de Jesus, mas um exemplo. Marquinho está lá ministrando, louvor, palavra, influenciando pessoas junto com a Dai. Cara, estão aí na linha de frente. Aí as pessoas respeitam eles por causa da seriedade que eles devam ter no casamento deles. As pessoas respeitam não só por conta do que eles cantam e pregam, mas por conta de quem eles são como casal. É isso que influencia mais do que o ministério que você tem de palavra ou de adoração no sentido de músicos, né? Cristãos ali, assim, tudo. Por quem você é. Mas se isso é destruído, como é que faz, cara? Como que daí você largou a tua esposa aqui, vai para outro lugar e arruma outra esposa lá? Cara, a tua influência, o teu poder espiritual, da unção que você tinha, não vai ser a mesma, cara. Você pode sumir daqui lá para China para fazer. Cara, não adianta, cara. Propriedade, né? Você entendeu? Cara, acaba. Isso é forte, cara. Muito difícil. Então, sempre é prejuízo. Não, a separação para qualquer um é prejuízo. Para as crianças, quem é casado tem filhos, o prejuízo é gigantesco para os filhos. Mas assim, quem é penalizado gravemente nisso é Deus também. Porque, cara, o que Deus investiu, plantou em nossa vida para daí a gente jogar tudo pro ar, assim. Então dá bastante pano para manga aqui para falar dessas coisas. Como manter isso, né? Isso aí é profundo. É como aquele ditado diz, né? Que eu gosto de carregar no coração. Isso aí você tem que estar com a Bíblia e você tem que ministrar o Evangelho. E se for preciso, você fale. Então, enquanto você anda, você é a Bíblia que os outros lêem. É isso aí. Acabou. É isso aí. E pra fechar, eu vou pegar isso aí. Vou mudar hoje a nossa dinâmica de fechamento. Pode pegar. Pode pegar? Então eu peguei. A gente tá chegando na reta final, pastor. A gente sempre faz um... O pastor colocou a gente ali numa pergunta, agora vamos colocar o pastor de Não, novo. o pastor deu o pulo do gato. Mas eu vou mudar. E ainda eles fugiram, não responderam. E eu não respondi. Eu respondi. Esse aqui ficou de mentirinha. Depois eu respondo, porque eu sou privado. Quando eu falo em off. Eu sempre... A pergunta que sempre é feita para finalizar é, pastor, se você fosse definir... Lógico que a gente não gosta de trabalhar com definição, mas a gente entende em estações que está vivendo hoje em Deus, mas se fosse para definir o seu ministério em uma palavra, qual seria? Mas hoje eu quero fazer diferente. Se fosse para... Dentro de tudo isso que o pastor viveu, legado, vive ainda com a temática pautada em família. O pastor, para quem não sabe, também é um estudioso acerca de política no cenário brasileiro. Então, tem dúvida na eleição, entre em contato com ele. Mas a pergunta é a seguinte: qual que é a mensagem dentro de tudo isso que você se sente responsável por passar para as pessoas? A gente entende que cada história, cada vida comunica uma mensagem. A minha vida ela vai contar muito desse ponto de vista que eu tive, dessa construção e depois desconstrução e tudo que a palavra vai promover. E eu vou ter acabamos de falar, vou ter muita propriedade em um assunto e vai fluir. Aquilo vai fluir com muita facilidade. Qual é a mensagem que a vida do pastor carrega? A primeira pergunta resumiu o ministério numa palavra. O Diego deu uma melhorada, hein? Você viu? Marquinhos agora tem que melhorar também. Vai lá, pastor. Deixa eu responder a primeira, depois eu vou pensar na segunda. A primeira é como resumir o meu ministério hoje. O meu ministério não sou eu e a pastora Rafa, né? Como família. Não tem como desgrudar um do outro, né? Então é um ministério em reforma constante.
porque a Abacuque, né? Senhor, viva a tua obra no meio dos anos. Porque tudo que você começa Então, vamos começar o podcast, vamos começar um novo trabalho, vamos começar uma empresa. Cara, tudo começa na maior vibe, né? Só que o meio do caminho, vem os intempéries, vem os prós e os contras, vem o revés muitas vezes, e você tem mais uma longa caminhada. Aí você olha aqui para trás, cara, mas eu andei só isso, e tem tudo isso para andar. Então vai o negócio do copo meio cheio, meio vazio, né? Depende do ponto de vista. Então para o cristão é sempre olhar assim, Senhor, eu tô nesse tempo aqui, Senhor, me ajuda. E é todos os dias, cara, a gente precisa buscar essa reforma em Deus para a gente continuar adiante. Porque cada vez que você sobe para ministrar, para falar do amor de Deus, cada vez que você levanta da tua casa tome a sua cruz e me siga. Você precisa estar em reforma todos os dias. Então, o resumo do meu ministério é uma constante reforma daquilo que Deus já fez. Tem que parar um momento para Deus trabalhar. E é dolorido. Reforma demorado. Às vezes você tem que sair do lugar. Às vezes você vai ficar em off um pouco. Às vezes eu não ligo para essas coisas. Deus muitas vezes nos para. Eu falo que Deus nos coloca algumas vezes nos coloca numa santa... Não é monotonia, como que fala quando sumiu a palavra aqui, quando você está fazendo as mesmas coisas sempre. Rotina. Deus nos esconde às vezes numas rotinas santas. Que você não entende, Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que não acontece? E aí, cara, se você está nesse momento, não tome decisões no par ou ímpar, né? Espere. Chore mais um pouco, ore mais um pouco, espere Deus te dar clareza para você decidir para que lado que vai. Processo, né? O evangelho não é feito só do agora, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, então querer fazer aquilo que é de Deus sem Deus ter mandado é muito complicado. A questão da religiosidade, né? O que é ser religioso? É fazer aquilo que Deus mandou fazer sem Deus estar presente. Seja culto, seja cantar música, seja pregar. Meu Deus. Isso é ser religioso. Então, dentro desse processo, eu acredito que eu e minha esposa trazemos muito para esse lado, assim, de ver como nós somos agora, como nós estamos como família. Não adianta a gente ir sair, fazer as coisas lá, mas aqui dentro o terreno está complicado. E entendendo essas coisas, falei para pastores meus isso. Falei, cara, o dia que eu falei em mensagem isso, o dia que a minha família estiver em perigo, e eu ver que minha família está desviando, o negócio está acontecendo alguma coisa, eu paro, eu saio do altar e vou tentar cuidar e salvar a minha família. Depois eu retomo ali, porque a prioridade de Deus para a minha vida é minha esposa e meus filhos, e depois as outras coisas. E a outra pergunta foi? A mensagem? A mensagem que eu deixo... Já falou, é isso. Constante reforma. Constante reforma. E eu vou além. Nós definimos, eu acho que para se propor a uma reforma, a essa construção, a não viver de maná de 2 anos atrás, que já está podre, né? Mas a viver o maná de hoje, é necessário muita humildade. É falar, Deus, eu realmente não me serve mais, eu preciso mudar, tem algumas coisas. Então, reforma exige humildade, pastor. E eu acho que a sua vida conta muito disso, canta muito disso. Glória a Deus. Então, vamos tentando aí, porque não é fácil, gente. Assim, você entender Deus, né? A música do Preto no Branco lá. Ninguém explica a Deus. Se explicasse, ele não seria Deus. Mas, cara, há momentos que Deus simplesmente, assim, ele se cala no sentido de você... Sabe aquele momento que você está nadando, assim, você consegue entender claramente tudo, que você está aí, o vento a favor, mas tem hora, cara, que Deus ele dá um silêncio na gente, cara, assim, que... Ele quer te ensinar alguma coisa, você precisa tomar algumas decisões, e quando você vai tomar desse hora um pouco mais, espera um pouco mais. Eu sempre digo, cara, se está difícil, não está conseguindo entender, espera mais um pouco, chora mais um pouco, mas não peque. Fica firme, segura, chore, porque tem momentos difíceis assim. Sim. Mas Deus está do teu lado ali. Agora, se você sair sozinho, filho, aí você tá por conta aí. Cara, que loucura. Já era. Massa. Eu tava, olha só, olha como que cumprimento. Eu tava vindo pra cá, né? A caminho, conversando com o Marquinhos a respeito disso, né? E a gente tava falando sobre exatamente, cara, finalizou exatamente como a gente tava conversando. Demais. Né, Marquinhos? Às vezes a gente fica naquele negócio, pastor. Eu acredito que aí, não sei se é questão de idade, maturidade, entendimento, processo. Mas, cara, nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso daquele outro, aquela correria, aquela... E de repente não é isso, de repente é parar, cara. De repente é ficar olhando, né? Olhar pra casa, olhar pra óbvio, vida, né? Olhar pra tua vida, olhar pros aspectos e falar, não, peraí, Deus não tá mandando me mover, é pra mim ficar aqui, né? Então engraçado, o próprio Billy Graham, né? Ele tem uma situação que alguém perguntou pra ele, Billy Graham, se Deus te desse mais 10 anos de vida, o que você faria? Ensinava mais. Né? Ele disse que ele passaria tipo 70% desse tempo lendo a palavra de Deus e orando, e depois falando alguma coisa para as pessoas. Jesus, seu ministério foi de 3 anos.
Ele passou 30 anos se preparando para começar seu ministério de 3 anos. Olha isso. João Batista teve também 30 anos de preparação no deserto escondido para ter seu ministério de 1 ano e ter a sua cabeça cortada. Mas o que eles passaram fazendo nesse tempo? Cara, se aproximando de Deus. Palavra. E a gente muitas vezes quer buscar e conquistar muita coisa que é de Deus, mas que Deus não mandou você fazer. E se alterar, é prejuízo. Sim, cara. Aí você vai começar a fazer a coisa certa na hora errada. A pessoa que foi segurar a arca, lá, se não me engano era usar, né? Que foi segurar a arca, que a arca foi cair. Ele não podia pôr a mão. Deixa cair, cara. Por Mas quê? ele não sabia, ele foi a boa vontade dele, cara, mas aí... E a boa vontade por causa do que aconteceu com Davi, com toda a situação, você vai ver que daí você entender, poxa, eu estava tentando carregar a presença de Deus da maneira errada. Então era o processo que ele estava fazendo lá. É isso aí. Massa. Pastor, finalizando agora, nós gostaríamos de agradecer sua presença, agradecer por tudo que você colaborou com a gente. Glória a Deus. Foi um tempo de mesa muito proveitoso. Cara, foi Eu tremendo. acredito que vai tocar todo mundo que recebeu o beijo e todo mundo que não recebeu. Pastor os 20. beijoqueiro. Só jogando o nosso... Como é que é o nome? Eu não sei, não Aquele beijinho santo lá, com que é o nome? Eu sou evangélico. Ósculo. Óscar Santo. Sei, Um beijinho evangélico. judeu. Ai, que legal. Pastor, obrigado pela tua vida, Amém. obrigado pelo seu Obrigado a testemunho. vocês. Nós esperamos em outro momento fazer uma outra conversa, com uma outra temática, tem coisa pra gente conversar. Bastante coisa. E é isso, os meninos querem complementar, a gente já fecha. A mesa cura. Mesa, então, gente, segunda-feira que vem o episódio vai ao ar. Lembrando que agora os episódios são quinzenais. Sim. E vai ter. E nesse meio tempo agora nós vamos trabalhar novos mistérios aí. Tem Então fica ligado. muita coisa boa, né? Boa. Eu não sei como vai acontecer, se vai dar a vitória já no primeiro turno de quem for candidato à presidência, mas se caso der segundo turno, vote consciente, tá? Consciência, Cristão, não vote em comunista. Por favor. E aí a gente termina. Tchau, obrigado. Valeu. Valeu, galera! Valeu. Lopcast, é nóis! Tchau. Jesus na veia. Beijo!